Olá, pessoal! Vamos falar hoje, então, vamos começar nossos estudos sobre algumas doenças respiratórias e agora vamos falar sobre a asma, tá? Então, a asma, ela é uma doença tanto de crianças quanto de adultos, né? No entanto, o nosso foco aqui nessa disciplina será o adulto, tá? É uma doença crônica, mas tem algumas manifestações agudas. Como nós falamos um pouco da DPOC, é importante estabelecer algumas diferenças, né? As duas são crônicas e as duas têm manifestações agudas, têm exacerbações. Porém, a asma é completamente reversível. Passou a crise, ela é completamente reversível. E a DPOC não, né? Significados eu coloquei aqui porque a asma é uma doença muito ligada à hipersensibilidade que a pessoa tem, né? Nas vias aéreas. E, por exemplo, ela pode estar muito atrelada ao emocional, né? A pessoa fica nervosa, ou tem uma grande emoção e ela tem a crise, tá? Então, ó, a asma, ela se caracteriza por hiperreatividade brônquica. Então, essa pessoa, por questões genéticas, né? Ela tem brônquios hiperreativos. Então, o brônquio dela não reage da mesma forma que o das pessoas comuns. É como se ela tivesse maior sensibilidade. Isso pode ser ao exercício físico, a fatores estressantes, né? Pólen, a gente vai ver aqui algumas desses fatores, né? E essa hiperreatividade, pessoal, ela faz uma inflamação crônica na mucosa. Então é importante, tem várias doenças que fazem inflamação, né? A bronquite faz, o DPOC faz, mas a asma, essa inflamação é causada por essa hiperreatividade, é como se fosse uma hipersensibilidade, né? E essa inflamação que se forma, ela faz crises de obstrução, reversível, né? Como nós vimos no DPOC, nem sempre é reversível. Então, tem maior incidência na infância, tá? Mas é uma doença que também tem manifestação na vida adulta, ó. É mais incidente em meninos, de 2 para 1 em relação às meninas, né? A prevalência aumentou, provavelmente por causa de poluentes, né? Hábitos de vida. E cerca de 5 a 10% das pessoas, né, na população geral tem asma. E dessas, 20 a 30% vão precisar internar ou procurar pronto atendimento. Nesses 20 a 30% vão ter crianças, né? Mas uma parcela vai ser adulto, tá? Então, aqui tem um dado, né, que filhos de tabagistas que fumam mais de 10 cigarros por dia têm o dobro de chance de ter asma do que os filhos de pais que não fumam. Então, olha como é importante, né, essa questão até no planejamento familiar, né? A asma, pessoal, ela tem taxa de remissão entre crianças de 30% a 70%. O que é isso? Ela pode desaparecer. Então, às vezes, na infância, esse pulmão é bem hiperreativo, a criança tem muita crise, e na idade adulta, assim, na juventude, ela some e ela volta, né, numa idade mais avançada. Então, pode acontecer, tá bom? Aqui tem um diagrama só para a gente entender, então, por hereditariedade, né? E por questões ambientais também, como eu falei, poluição, muitos fatores, né, sensibilizantes, os brônquios dessas pessoas que têm asma vão inflamar. Essa inflamação vai fazer um broncoespasmo, então esse bronco vai estreitar a luz, né? Vai fechar um pouquinho. E, além disso, vai produzir uma inflamação, vai produzir um muco, né? E essa pessoa vai ter sintomas que normalmente são os relacionados a esse estreitamento, que é a falta de ar. Mas com o tratamento, isso é completamente reversível, né? E aqui tem alguns fatores desencadeantes, ó, poluição, atividade física, infecções, né? Como eu comentei antes. Então, aqui tem uma foto, ó, de um brônquio já com um pouco de constrição, ó, então mais fechadinho, edemaciado, né? E por processo inflamatório vai fazer esse muco aqui, esse muco bem espesso. Então, as medicações que a gente vai usar, elas são, em primeiro lugar, para dilatar esse brônquio. Então, são broncodilatadores. E também corticoides para reduzir esse processo inflamatório, tá bom? Então, aqui tem um dado, ó, a hiperreatividade brônquica está presente em todos os asmáticos, mesmo quando assintomáticos. Ou seja, mesmo que ele não tenha falta de ar, não tenha esse catarro, ele tá sensível
aos fatores de risco para ele, né? Então, mesmo que ele não tenha o sintoma, ele vai estar com essa sensibilidade. Então, o que ele melhor tem para fazer é se afastar dos fatores desencadeantes, tá? E ele pode ter, nas exacerbações, infiltração inflamatória e fechar mais ainda o brônquio, né? E além disso, eles podem ter crises noturnas, então o sistema nervoso parasimpático faz reduzir o fluxo respiratório, né, à noite. Então aí com essa constrição e com essa inflamação, às vezes ele acorda com a crise, né? Isso é bem comum. Então, a avaliação, o que a gente vai perceber de sintomas nos pacientes, tanto adulto quanto criança? A sibilância, que é o chiado, né, de gato. Às vezes a gente não precisa auscultar, a gente escuta o sibilo, normalmente na expiração. Então, na inspiração tá tudo bem, ó. Inspira. Daí, quando vai expirar, né, aquele barulhinho do sibilo, que é característico. Por que sibila? Porque a passagem do ar tá estreita, né, ali no brônquio. Pode ter crise noturna, então sempre tenho que perguntar para a pessoa que horas ela está tendo a crise, quantas vezes na semana, investigar fator desencadeante para ver se ela está respeitando o que desencadeia, né? Então, desencadeia, por exemplo, friagem, e a pessoa, sei lá, foi para um banho de piscina, né? Ou estresse desencadeia, se estressou, né? Então, investigar o que possa ter desencadeado a gravidade e o tempo de início. Então, sempre perguntar que horas que começou esse sintoma, que medicamentos você usou, né? São perguntas que fazem parte do histórico. Em relação à gravidade, a gente vai falar daqui a pouco, a asma tem uma classificação de gravidade. Então, quais perguntas que a gente pode fazer para classificar? Principalmente, quantas crises teve na semana e quantas crises teve no dia e quantas crises teve à noite, tá? Bem importante fazer essas perguntas. Então, aqui fatores desencadeantes, ó, infecções virais, então, por exemplo, H1N1, agora, né, o coronavírus. Então, são doenças que agravam ainda mais, né, podem desencadear esses sintomas da asma. Refluxo, né? Por que refluxo? Porque esse conteúdo gástrico pode ser broncoaspirado e atingir as vias aéreas. Então, alérgenos como fungo e pólens, então aqui em tempos de primavera, né? Antígeno de inseto, então ácaro, né? Muita poeira. Então, a casa tem que estar sempre muito limpa, evitar tapetes, cobertas, né? Contatos com animais, cachorro, gato, aves, né? Cheiros, então pode ser de produto de limpeza, de perfume, poluentes, então aqui entra cigarro, qualquer tipo de tabaco, né? Fumaça, pó, alguns medicamentos como o AS e os beta-bloqueadores e os alimentos que têm corante amarelo, então alguns sucos industrializados, salgadinhos, né? Macarrão instantâneo que tem aquele tempero amarelo podem também desencadear a asma. Exercício também pode desencadear e trocas bruscas de temperatura. Então, aqui em Curitiba, como a gente tem essa amplitude térmica, né? Que de manhã tá muito frio, à tarde quente, à noite frio. Então, essas variações, elas também podem desencadear a crise, né? Existe esse teste aqui, que é o medidor de fluxo, pessoal, para medir o pico de fluxo expiratório. Então, a pessoa inspira, e daí, quando ela expira, ele mede o fluxo do ar passando ali no processo expiratório, né? Isso é medido e vai ser sendo feito um gráfico desse fluxo ao longo da vida, né? E aqui, pessoal, a espirometria, que é aquele exame que a gente assopra, né? Através desse aparelho aqui, que é o espirômetro, e partindo de uma inspiração bem profunda, o paciente sopra, tá? Então, a gente vai ter o volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada, é o máximo de ar que ele consegue expirar. Então, isso vai sempre sendo medido, né? E aí, pessoal, a partir disso, a gente tem também a classificação da pessoa, né? Da asma da pessoa. Então, tem leve, intermitente, leve, persistente, moderada e severa. Intermitente é aquela onde a pessoa tem um sintoma e ele desaparece. Tem um sintoma e desaparece, né? Então, na leve intermitente, os sintomas eles ocorrem menos de 2 vezes na semana e de intensidade bem leve. Normalmente, a pessoa consegue resolver em casa com a medicação.
Os momentos intercrises são assintomáticos, ou seja, em menos de 2 vezes na semana, né? Então a gente pode considerar que vai ter uma vez na semana. E entre uma crise e outra, entre uma semana e outra, fica tudo bem, não tem sintoma nenhum, né? As crises, ó, são de curta duração e intensidade, normalmente a pessoa consegue resolver com medicamentos que ela tem em casa. E os sintomas noturnos são menores de 2 vezes no mês. Então, no mês inteiro, provavelmente a pessoa vai ter crise menos de 2 vezes só, tá? E boa tolerância à atividade física, né? Se a gente for ver aqui, tem uma curiosidade sobre os exames, né, expiratórios. Então, ó, capacidade de expiração maior que 80%, né? Aqui a asma leve persistente, então ela vai ter sintomas já mais de 2 vezes na semana. Então, o que, que muda da intermitente para persistente? Na intermitente era menos de 2 vezes na semana, aqui é mais, tá? E menos de uma vez ao dia. Então, aqui já entrou a palavra dia. Ela pode ter, então, menos de uma vez no dia. Se ela tiver mais de uma vez por dia, já não é leve, já é moderada, né? As crises também são leves, também são curtas, pode afetar a atividade cotidiana, porque, claro, mais de 2 vezes na semana já pode alterar a rotina daquela pessoa, né? E ela pode ter sintomas noturnos mais de 2 vezes no mês. Na intermitente, menos de 2 vezes no mês, né? E tolera bem a atividade física. Já a moderada, pessoal, os sintomas são diários. Então, aqui já tem uma alteração importante na qualidade de vida. As crises, elas são mais importantes, de maior duração, nem sempre a pessoa consegue manejar em casa, né? Afetam as atividades cotidianas. E os sintomas noturnos, eles ocorrem mais de uma vez na semana. Então, antes a gente estava falando no mês, né? Agora a gente está falando na semana. E a atividade física fica bem reduzida, tá? Já a asma severa, pessoal, ó, os sintomas são permanentes, mais de uma vez ao dia, também várias vezes ao dia. As crises são bem importantes, às vezes a pessoa não consegue manejar em casa. Sintomas noturnos todos os dias, atividade física bem reduzida e, no caso das crianças, pode haver até alteração no crescimento e até no desenvolvimento escolar, né? Porque falta muito as aulas, se alimenta mal, tudo isso por causa da falta de ar. E olha como, nesse caso, a fração de expiração reduz, né? Então, nesse caso, é uma doença mais severa. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre perguntar quantas crises tem no mês, na semana ou no dia. Quanto mais diárias, mais severa é. E à noite, né? Então, quanto menos crise à noite, menos severa é a asma, tá? Então, asma pode ser fatal? Pode ser fatal. Pode levar a pessoa a uma síndrome da angústia respiratória, uma insuficiência respiratória? Sim. Então, veja, o que a gente tem que investigar aqui, ó? Se ela já foi entubada por causa de alguma crise de asma, se ela já teve ou está com acidose respiratória, a gente vê isso na gasometria, né? Se ela está tendo 2 ou mais internações por causa da asma, então isso está impactando na vida dela, né? E se ela teve episódios de pneumotórax, que é o acúmulo de ar nos pulmões, ela não consegue expirar, né? E o tratamento, pessoal, são medicamentos, é claro, mas também autocuidado, né? Desculpem, comportamento, tá? Então, ó, os medicamentos, eles são de caráter preventivo, né? Já para prevenir, para a pessoa não ter desencadeado o sintoma, mas também é utilizada na fase crônica para tratar, né? Tanto para prevenir quanto para tratar. Ó, então, o objetivo, controlar os sintomas e prevenir crises. Então, uma coisa que a gente tem que investigar é se a pessoa tem os medicamentos e está fazendo uso corretamente, tá? Porque são vários. Então, às vezes a pessoa pode não estar fazendo uso, né? O que os medicamentos vão fazer? Diminuir a inflamação dessa mucosa e controlar a hiperreatividade dos brônquios aos fatores desencadeantes, né? Ao pólen, ao ácaro, aos cheiros, tá? Então, exemplos, corticoides inalatórios para reduzir o processo inflamatório e os broncodilatadores. Então, aqui tem de ação mais curta ou de ação prolongada, tá? Então, aqui, drogas de resgate, né? Como eu falei, aquelas que têm ação broncodilatadora.
Normalmente elas são de curta duração para abrir o brônquio e alguns de longa duração. Então, olha aqui uns de curta duração: fenoterol, salbutamol, terbutalina e brometo de patrópio. O brometo de patrópio é o Atrovent, né? E o fenoterol é o Berotec, são as gotas que a gente coloca na inalação. O que nós temos que ter de cuidado? Primeiro, não trocar os nomes, porque normalmente são prescritos esses dois, né? Não trocar as gotas, porque sempre o fenoterol tem mais gotas, né? E a terbutalina é o Bricanil, é uma medicação subcutânea que a gente aplica para fazer essa broncodilatação de curta duração, tá? Ó, agem nos músculos dos brônquios a fim de diminuir o estreitamento em uma crise. Como eles são de curta duração, então muitas vezes num pronto atendimento a gente faz várias vezes essa inalação. Então, às vezes de meia em meia hora, o Bricanil às vezes de uma em uma hora ou a cada 2 horas, né? Dependendo da prescrição. Eles não agem na inflamação. Quem age na inflamação são os corticoides, tá bom? Um exemplo de corticoide que se faz pode ser por via inalatória ou por via endovenosa, né? É que é a hidrocortisona, certo? A gente dilui no soro e faz de forma endovenosa. E o nosso objetivo também em pessoas asmáticas é a educação em saúde. Para quê? Né? A pessoa tem que ter uma atitude de cuidado. Então, se agasalhar no inverno, evitar muito impacto em exercício físico para quem tem esse fator como desencadeante, né? Procurar o serviço de saúde. O SUS fornece todas essas medicações, então usar corretamente. Saber reconhecer os sinais de gravidade, usar a medicação ou procurar o pronto atendimento, né? Manter as atividades cotidianas e seu bem-estar. E aqui, pessoal, as medicações, né? Então, as bombinhas, o que é importante a gente ensinar é as pessoas a utilizarem, fazer a higienização dessas bombinhas, né? A pessoa tem que andar com suas bombinhas e tem algumas que tem o pó seco, né? Então, tem que chacoalhar, colocar ali na boca e fazer uma inspiração. A gente vai ensinar a pessoa a fazer isso, tá bom? Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, né? Ao início, né? Da explicação sobre a asma. Ok? Obrigada.